Na terça-feira, eu fui lá e fiz um treino de extrema qualidade e na quarta-feira eu acordei dolorido. Muito bem, na quinta-feira eu acordei mais dolorido ainda e na sexta-feira eu tinha que treinar novamente esse mesmo músculo e ele está dolorido. Eu devo treinar ele sim ou não? Muito boa pergunta de vocês. Vamos aqui responder de forma muito pontual e assertiva. Então fica comigo, clica no gostei, se inscreva no canal, isso ajuda muito. Pois bem, num outro vídeo eu discuti sobre magnitude de carga. E isso você pode encontrar aqui no canal. Sempre que tiver uma dúvida, lendo o Twin, mais tema, você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. Beleza. Magnitude de carga. Nós temos 4 tipos de magnitudes de carga quando a gente fala de um treinamento. Carga regenerativa, estabilizadora, ordinária e de choque. Quando eu faço uma carga de choque, é uma agressão muito grande para o músculo e para o corpo. Quando eu faço uma carga regenerativa, é um treino mais light. É quase que um deload. Então, entendendo isso, vai depender das cargas que eu quero aplicar. Então, por exemplo, vamos dizer que o meu tríceps está estagnado. Qual é uma técnica avançada intermicrociclo que eu posso usar? Eu posso usar a carga de choque. Leandrão, já explicou carga de choque? Já também. Então vem comigo que aqui tem quase uma faculdade upada nesse YouTube para você montar treino de musculação. Vou usar uma carga de choque. O que consiste em uma carga de choque? Eu já expliquei lá, mas vamos aqui dar uma pincelada. Eu vou fazer uma agressão no músculo e outra agressão no músculo para quando ele supercompensar, a curva ser muito boa e quebrar esse platô. Então eu vou treinar tríceps na sexta-feira, vou exigir bastante dele. E no sábado eu vou treinar tríceps de novo. Posso fazer isso? Posso. É uma carga de choque. Mas depois de uma carga de choque, obviamente a literatura nos indica o quê? Uma carga regenerativa. Então eu vou voltar a treinar o tríceps, que vai estar acabado, só dali 10, 12, 14 dias. Porque eu fiz uma agressão muito grande nele. E esse fenômeno pode quebrar um platô, e na verdade, na minha experiência, quebra um platô maravilhosamente bem. Ou antevê né? Já previne de você nem entrar, que é o ideal quando você tem um treinador. É o que eu faço com os meus alunos. Quando eu percebo que o ritmo está caindo, eu aplico cargas de choque e isso já nem permite que ele entre em platô. Então, às vezes ele fala, pô, nunca entrei em platô, Leandrão, não precisou fazer nada. Não, pelo contrário, aí que eu trabalhei pra caramba para que você não chegue nisso. Enfim, então, nesse caso, eu vou treinar com dor. Eu vou lá, vou fazer tríceps para arrebentar. E no outro dia eu vou fazer com dor de novo. Vai doer, eu vou fazer. E essa dor vai piorar e vai piorar por vários dias. Mas depois vai se recuperar e vai ir embora e vai quebrar o platô. Porém, obviamente, se eu não vou pretender fazer uma carga dessa maneira, se eu treinar com dor, isso pode ser mal. Porque eu estou dolorido, vou treinar dolorido, provavelmente vou ficar mais dolorido. E isso pode gerar um processo de overtraining. Então, dependendo do caso, se não for uma carga programada de choque, eu devo descansar. O que acontece é o seguinte, quando você faz alguns exercícios e movimentos diferentes, você pode ficar muito dolorido. E quando você faz sempre o mesmo treino, você tende a não ficar muito dolorido. Mas, quando você não fica dolorido, não quer dizer que seu músculo está recuperado. Olha só que coisa. Então veja só, vamos supor que eu comece a fazer rosca direta todos os dias. Se eu começar a fazer todos os dias, sempre 3 de 10, no meu primeiro dia vai doer. No segundo eu vou treinar com dor, no terceiro, e depois vou adaptar. Mas eu estou treinando com o músculo não recuperado, só que ele não tem um processo inflamatório a ponto de eu sentir dor. Então, quando você não sente dor, não quer dizer que o músculo não está recuperado. E a maior prova disso é o seguinte, vai lá na academia e faz 10 exercícios de peito, cada um 4 séries. Quando você terminar o treino, dali 1 hora, você está dolorido? Não, a dor só vem no outro dia. Você está recuperado? Não, também não, acabei de destruir tudo. Eu fiz tudo até a falha. Então percebe que com esse exemplo, você percebe que no outro dia, se você acordar e não estiver dolorido, não quer dizer que você está recuperado. Então, o que a dor nos indica? A dor nos indica que há um dano muscular, mas quando não há dor, não quer dizer que não há dano muscular. Então, quando a gente vai montar um treinamento, nós temos que pensar na supercompensação e não pela dor, porque a dor às vezes nos ludibria. Eu convido qualquer um de vocês, vocês estão indo para hipertrofia? Treinamos.
Quantos vocês fazem de bíceps? Quantas repetições? Ah, faço normalmente de 6 a 12. Tá, experimenta fazer 50. Se você fizer 50, você no outro dia vai acordar dolorido, até a falha, porque é um estímulo diferente. E isso não quer dizer que é bom para a hipertrofia. Então não podemos associar a dor com a hipertrofia e nem a dor com necessariamente um não treino, porque você pode aplicar uma carga de choque. E também não podemos aplicar a não dor a poder treinar, porque ainda você pode continuar em recuperação. Sim, eu sei que é confuso, eu sei que é complexo. Entendam que às vezes a gente leva uma faculdade, vários livros e vários anos para conseguir aprender sobre a estruturação de um treino. E resumir em 10 minutos de forma absolutamente limpa, para que qualquer pessoa sem bagagem consiga entender, às vezes é difícil. Mas eu estou aqui nessa tentativa. Lembra, Twin? Você está tentando me ajudar e eu estou entendendo. Então, se puder, clicar no gostei e se inscrever no canal, isso é muito bacana, porque é um assunto avançado. Se você está nesse vídeo e está entendendo, se considere avançado. Beleza, Leandrão, mas eu não sou avançado e eu quero sair daqui com alguma coisa. Eu já aprendi alguma coisinha, muito obrigado. Mas agora eu quero que você me dê algo mais prático. Tá. O que eu posso dizer de mais prático para você? Se é você mesmo que monta os seus treinos e você não tem tanto conhecimento, não procure fazer cargas de choque. Faça sempre cargas ordinárias. Então, sempre cargas básicas. Treina tranquilo. Porque se você aplica uma técnica avançada de treino, requer mais conhecimento, um conhecimento avançado. Como você não tem, não faça isso. Então, treine regular. Se você treinar regular, o que vai acontecer? Você vai ter algumas dores pontuais, mas como você estruturou um treino básico, você muito provavelmente não vai ficar dolorido para um próximo treino. Pelo menos não de forma frequente. E agora que eu vou discutir mais um ponto. Quando você treina com dor, isso gera uma adaptação mais rápida do seu organismo a não sentir a dor. Por exemplo, quem faz treinamento ABCD, então cada grupo muscular uma vez por semana, tende a sentir mais dores do que quem faz um treinamento AB2X. Então quem treina peito 2 vezes por semana, segundas e quintas, tende a sentir menos dores do que quem faz peito todas as segundas-feiras e só. Ou seja, quando você espaça mais o treino, você tende a sentir mais dor. Quando você treina mais frequente, você reduz essa incidência de dor. Então, se você trocou de treino agora e está fazendo coisa nova, você vai sentir mais dores. Seja repetições, seja ordem dos exercícios, técnicas avançadas, os exercícios em si, qualquer coisa que você variar, você tende a sentir mais dor no começo. Nesse caso, se for essa aplicação, vai treinar mesmo com dor. Ah, mas vai pegar o sinergista, não vai render tão bem? Fica tranquilo. É um período de adaptação. E se você treina com dor, você adapta mais rápido. Então, treinei bíceps e estou sentindo dor. Vou treinar costas. Devo treinar? Deve. Porém, faz 6 meses que eu treino bíceps e costas sempre com dor. Então, nós temos um erro estrutural de treinamento. Não pode durar tanto assim. Há 1 semana, 2, estourando 3 semanas, eu treinar com dor, uma sistemática assim, tudo bem. Agora, sempre, não. Nós temos um erro de treino ou, possivelmente, um erro de dieta. Ou os dois, porque nada é polarizado. Ou é esse ou é esse. De repente tem um pouco de erro aqui e um pouco de erro aqui. Então, se você entrou agora na academia, por exemplo, está fazendo um treino de adaptação, você vai ficar todo dolorido e você deve treinar mesmo com dor. Isso faz parte. Agora, passou aí 1 mês e eu continuo assim, opa, vamos tomar alguns cuidados, porque eu acho que tem algo de errado aí. Agora, se você é um indivíduo avançado, sabe o que está fazendo e está aplicando uma carga de choque, beleza. Nesse caso você deve, não só pode, como deve ir treinar com dor. Então se prenda a fazer um treino bem estruturado de qualidade e se você ficar dolorido por algum tempo e tiver que treinar com dor nesse tempo, treine mesmo assim no limite. Twin, posso abaixar a carga? Se você conseguir manter a carga, ótimo, mantenha. Se você não conseguir, pô, Leandrão, tá muito dolorido, vou diminuir um pouco e vou fazer mais concentradinho. Pode fazer isso. Rapidamente você vai se adaptar dessa maneira e depois não é mais para acontecer. Se for algo programado, então, obviamente, como é programado, você deve fazer. O que você deve evitar de treinar com dor é por um longo período. Faz meses de que eu estou treinando com dor. Então, nesse caso, a gente precisa ver o que tem de errado
de estruturação de treino, de dieta e, obviamente, de parte hormonal. Antônio, que legal esse negócio da carga avançada de treino, que é uma carga de choque. Você já fez um vídeo sobre isso? Já fiz, pessoal, e está aqui. Nesse vídeo eu expliquei como que você faz uma carga de choque, como que depois você faz ela ser eficiente, porque fazer a carga de choque é uma coisa. Agora, você conseguir extrair a recuperação dela e quebrar um platô é outra parte do processo. Mas eu expliquei tudo aqui nesse vídeo. Então confere que isso é a chave de um castelo.